Caros colegas de estudo, vamos para mais um vídeo hoje. Hoje, talvez um dos assuntos mais importantes que a gente pode tratar, né? Hoje eu vou falar um pouquinho do timing e de como eu particularmente faço quando eu quero sincronizar a minha mão com o timing da pata. Porque o que que acontece? Ah, quando a gente vai acionar a rédea ou usar a perna, a gente está querendo provavelmente mudar a direção, é, mudar a direção direcional daquela pata, né? Só que vocês concordam comigo que se o cavalo já, se o cavalo já, se a pata já chegou num ponto em que ela já tomou uma direção, é muito difícil você mudar ela de direção. Ou se ficar melhor de entender assim, quando o cavalo já está colocando o peso, ou já colocou o peso naquela pata, é difícil ele mudar. Ele vai ter que transferir, ele vai ter que se equilibrar nas outras três patas para conseguir tirar o peso dessa pata para conseguir mudar a direção dela. Parece um pouco complexo, mas não é. O ponto que eu quero chegar é: o melhor momento de você pedir para a pata mudar de direção é o momento em que o cavalo está tirando o peso dela, em que ela está saindo do chão. É esse momento que, se você acionar a rédea e o cavalo entender mais ou menos o que essa rédea significa, ou a hora que você coloca a perna, o cavalo entender mais ou menos o que essa perna significa, é o momento mais fácil dele entender e mais fácil dele mudar o direcional, né? O que que eu acho que é o bacana disso? O que que eu venho experimentando? É que quando a gente melhora essa precisão, a resposta do cavalo é muito mais assertiva, a precisão do movimento dele é muito melhor, e é uma coisa que a gente não precisa aumentar, a gente não precisa pedir mais forte, a gente precisa ajustar o nosso. Muitas vezes a gente, ajustando o nosso timing, a gente evita esse tipo de problema, tá? Então, é disso que eu vou tratar hoje, basicamente. Como que a gente sincroniza, primeiramente, como que eu sei que essa pata está saindo do chão, como que eu sei que momento, né, que momento que o meu cavalo está, e qual o momento mais adequado para pedir isso. Então, é o que alguns americanos chamam de time with the feet, né, ou sincronizar com o pé, ou entrar no tempo do pé, tá? Ah, eu tentei gravar esse vídeo direto. E eu gravei. Só que, mais uma vez, o áudio ficou muito baixo. Eu ainda não sei como eu vou fazer para conseguir gravar montado e o áudio ficar um pouco melhor. Então, deixa eu colocar aqui. Tá. Ah, peraí. Antes, é que eu mostrei no vídeo, mas vou explicar aqui, que acho que é mais fácil. Como que eu faço? Eu tento relaxar o máximo que eu consigo, tá? Eu gosto de fazer em linha reta, que eu acho que fica mais simples, né? De preferência beirando uma cerca, que eu não preciso ficar me preocupando muito com a direção no começo, ou no redondel. É, eu relaxo o máximo que eu consigo e tento perceber meu quadril, tá? Imagina que meu quadril tá aqui, esse aqui é meu quadril, tá? Não sei se vai espelhar aqui. Aqui é o meu direito, eu acho que vai aparecer o esquerdo, tá? Acho que vai estar espelhado. Mas enfim. É, Quando eu relaxo bastante, eu sinto que o meu quadril faz isso daqui, ó, tá? Na cena, quando o cavalo tá a passo. E esse daqui é justamente o movimento, é justamente isso aqui, já tá sincronizado. O meu quadril se a gente tem um assento adequado, né? Nosso quadril já tá sincronizado com a pata. Por quê? Quando o meu quadril, aqui na minha mão que é o direito, mas acho que na tela vai ser o esquerdo. Quando o meu quadril tá indo para tá levantando aqui, meu quadril direito, na tela acho que é o esquerdo, esse aqui,
tá junto com a pata direita, tá? E a mesma coisa do esquerdo. É exatamente o mesmo movimento da mão, tá? E para o pé, para o posterior, é um pouquinho mais complicado, mas qual que é a minha referência? Geralmente a gente usa o lado de dentro, né? Então, se eu estou fazendo um círculo para dentro, eu quero que ele abra mais a mão direita ou coloque mais o pé, coloque mais o pé para dentro. Então, geralmente eu uso o lado de dentro. Então, se eu tô no círculo para direita aqui, na esquerda do vídeo, quando que eu vou acionar minha head? Quando o meu quadril direito estiver aqui, chega um momento que ele dá uma paradinha. Antes de começar a descer, é o momento que eu aciono, coloco a perna ou aciono a head, tá? Então, antes de começar a descer, é o momento que esse pé, o pé desse lado aqui, está saindo do chão, tá? Então, vou mostrar aqui. Aqui eu estou mostrando o da mão, tá? Eu comecei mostrando com a mão direita, tá? Então, vou acompanhar aqui com a minha mão, ó. Fica bem claro. Eu não sei se vai sair o áudio do vídeo, mas ficou bem baixo. Aqui eu vou começar a mostrar a mão direita, a mão esquerda da égua, né? E repare que eu vou dar falar um pam e vou acionar minha rédea ao mesmo tempo. É o momento, é o momento que eu não vou achar resistência, é o momento que eu menos vou achar resistência. Agora eu vou mostrar o do pé. Se vai dar para ouvir. Eu até gostei um pouco mais do timing do pé, tá? Porque realmente eu tô falando o pan ali justamente quando o pé ainda tá no chão, começando a tirar o peso. Na mão, eu acho que eu falei um pouquinho atrasado, a mão já meio que tinha saído do chão. Eu, eu acho mais eficiente quando a mão tá saindo, mas ainda não saiu, que aí o cavalo consegue se organizar e mudar realmente a direção do membro. Tá? Aqui eu só tô falando que se ficar difícil, por exemplo, filmo ou eu à tarde, final da tarde ou de manhã, eu uso a sombra, mas é, às vezes peço para alguém olhar, ou então eu filmo, igual eu fiz aqui. Aí, aqui eu mostrei um negócio que eu gosto de fazer quando eu. Ixi, um pouquinho antes. Eu mostrei um negócio que eu gosto de fazer quando eu já consigo perceber bem, né? Ou quando eu quero praticar um pouco melhor, que é o quê? Desenvolver um pouco mais essa minha sensibilidade, desenvolver um pouco mais o meu timing. É, que nem o exercício do pivô, não é bem um exercício para o cavalo, se bem que o cavalo se beneficia disso, porque a gente melhora a nossa precisão, melhora a precisão dele, né? Mas o que que eu gosto de fazer? Eu aqui eu vou usar, por exemplo, 10 passos para frente e 3 para trás. 10 passos para frente, 3 para trás. Vou usar as duas mãos de referência, tá? Então, por exemplo, contei lá, o cavalo deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A hora que bate o 10, ele não pode dar o 11º passo, mas ele também não pode dar 9. Então, a gente tem que se ajustar, porque às vezes no começo,
né? O cavalo não tá muito prestando atenção, o nosso time ainda não está muito ajustado. Às vezes, no oitavo passo, eu preciso começar a preparar, ou no sétimo passo, eu preciso começar a preparar ele para que na hora que ele bater o décimo passo no chão, ele pare, volte um, dois, três, e aí às vezes eu tenho que ajustar ali também, que às vezes no segundo para trás, eu já tenho que começar a liberar ele um pouquinho para ele não dar quatro passos para trás. Então, é a gente encontrando, né, o que que o cavalo precisa. Não adianta forçar, não adianta pegar duro, não adianta bater de uma vez, bater perna de uma vez para o cavalo para frente, ou puxar de uma vez para o cavalo parar, porque não dá certo, né? Não dá certo. O objetivo desse exercício aqui é a gente sentir cada passo e se ajustar, né? Ajustar o nosso timing, ajustar o nosso feeling para que naquele momento o cavalo esteja pronto para parar e voltar, e ir para frente e voltar. Alguns cavalos que são muito novos e um pouco mais para frente, às vezes eu dou mais passos, dou 15, 20, porque se a gente começa a ficar nessa gangorra muito perto, às vezes eles começam, sei lá, a sensação dá que eles começam a sentir meio enclausurado assim, não sei, e eles começam a ficar meio nervoso. E eu também te recomendo que o cavalo já esteja aquecido, tá? Já esteja numa moldura mental de aprendizado para fazer isso daqui. Você não tem que ficar lidando com uma energia, às vezes, um cavalo que às vezes ainda está não está muito concentrado, que vai tornar mais difícil a sua experiência. Então vamos lá. Mais uma vez, né? Fazer em círculo quase da câmera, mas eu acho mais fácil prestar atenção em linha reta. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Um, dois, três. Para frente, quase deu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aqui no 9 ela meio que fiz. Aí que começa a brincadeira. Aqui no 9 ela meio que quis parar, eu me antecipei um pouco, talvez. Aí eu fui empurrar, aí ela dá o décimo passo e meio que bate o décimo primeiro. Olha lá, ó, 10, e aí ela meio que bate o 11, volta 3, e não tem problema, eu não vou corrigir o cavalo, não vou fazer nada disso. Eu vou ajustar o meu timing. Ou eu vou começar antes, ou eu vou começar depois, ou pedir mais leve, né? É esse ajuste que eu acho legal a gente praticar. O interessante, chega uma hora, né, que você começa, parece que sentir que realmente que cada pata cada passo que aquele cavalo tá dando, é você que tá dando. Eu gosto de fazer um pouquinho mais devagar e tal. É muito legal, que tem hora que parece que você que tá levando cada pata ali, uma de cada vez. É uma sensação muito legal, muito legal. É, eu acho que aqui no vídeo, acho que só tinha isso para mostrar. Acho que eu fiz isso mais uma vez. Acho que era mais isso. Mas eu só falei depois que não importa muito qual é a referência, o importante é definir, tá? O importante é definir para você ter esse parâmetro de, pô, foi a mais, foi a menos, foi a mais ou foi a menos. Preciso me preparar um pouco antes ou preciso esperar um pouco mais, né? E é isso aí que ajuda a gente a se desenvolver, ajuda a desenvolver nosso horsemanship. Beleza, pessoal? Então, o vídeo de hoje é isso. Eu acho esse um assunto muito interessante, muito importante. Vai melhorar vocês como cavaleiros, vai melhorar o assento de vocês, porque vocês começam a perceber o quadril trabalhando. Então, e é uma coisa assim, devagar, uma coisa relativamente simples de fazer, né? Não tem muita complexidade, não exige muito do cavalo. Então, recomendo. Se vocês quiserem, comentem, mandem a experiência de vocês aí, que quanto mais a gente compartilhar, melhor. Beleza?
Valeu, qualquer coisa, tamo aí. Até a próxima.